Hoje nós vamos falar sobre avós narcisistas, né? Se a gente deve deixar os filhos perto delas ou se a gente deve afastar as crianças. Primeiro eu quero falar para vocês que o narcisismo tem graus, viu? Já conheci vó narcisista extremamente letal, porque a avó narcisista, ela vai ficando com o tempo, a mulher narcisista com o tempo, o narcisismo dela ele só piora, porque ele não é um transtorno mental, né? O narcisismo é um transtorno de personalidade. Então, à medida em que a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando pior, os sintomas dela pioram. E as pessoas têm um medo, né? Um medo cristão, né? Teológico, a respeito do honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é melhorar pai e mãe em nós mesmos, né? O honrar do hebraico significa avaliar, pesar, medir. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa cristã e minha mãe me pede algo que vá que seja algo que não honre a Deus, que seja algo degradante, humilhante, o que eu vou fazer? Eu tenho que honrar antes a Deus do que honrar pai e mãe. Então a gente não pode fazer essa confusão. Você honra pai e mãe melhorando pai e mãe em você. A gente não fica honrando mãe doida, né? Se estralhaçando por mãe doida, porque tem muitas mulheres que, porque assim, quando é que os pais ficam felizes com os filhos, de verdade? Quando os filhos seguem na vida, né? Que eles têm sucesso, que eles têm prosperidade, quando eles têm filhos. E tem filha de mãe narcisista que acha que tem uma fantasia de que ela vai, com os filhos que ela tiver, que ela vai agradar a mãe. Eu mesma era uma filha, eu fui uma filha assim, eu achei que quando eu tivesse as minhas filhas, eu ia agradar a minha mãe. De fato eu agradei, né? Mas eu como pessoa não mudei aos olhos dela. A imagem que ela tinha era a mesma de mim, né? Então, a gente tem que honrar mais a Deus do que a pai e mãe. Se a pessoa está te pedindo uma loucura, você vai desobedecer aquilo ali. Por quê? Porque a avó narcisista, em geral, ela vai deixar o seu filho contra você. Porque ela vai falar todos os dias, ou ela vai inventar, ou ela vai aumentar, ou ela vai te denegrir. De algum modo ela vai fazer para que o seu filho fique do lado dela. Às vezes ela faz triangulação com o seu marido para que ela fique, eu vou contar uma história no final, de assassinato, de triangulação de mãe narcisista com o genro, por causa do filho. Toda mãe narcisista é mãe narcisista maligna? Não. Às vezes ela é só narcisista. Às vezes ela só parou no estágio mental de 2 anos de idade, é extremamente infantil e se comporta como uma criança que dá birra, enfim, que não sabe a diferença do que é real, do que não é real, do que é certo e do que é errado. Se você tivesse puxado sua mãe narcisista e fosse tão diabólica quanto é a mãe narcisista, se for o caso da sua mãe, ela estaria correndo de você, ela estaria fugindo de você, né? Então você já honrou sua mãe sendo melhor do que ela. Imagina se você fosse igual ela ia sair correndo. Se você fosse a imagem e a semelhança de uma mãe narcisista que é monstruosa, ela ia sair correndo do seu lado. Então você já melhorou, só pelo fato de você ter consciência, você já tem a possibilidade de honrar a sua mãe infinitamente mais. O laço que tem que ser cortado com essa mãe narcisista, quando ela é uma narcisista maligna, é para o bem, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Porque provavelmente, na maioria dos casos, ela vai repetir com seus filhos o que ela fez com você.
Alguns netos têm o poder de quebrar esse narcisismo. Eu já fiz uma constelação assim, que a mulher, ela não deixava os filhos se aproximarem da mãe, e aquilo estava afetando demais o casamento dela. Mas não era porque a mãe dela era narcisista, porque ela decidiu por ela mesma que ela iria afastar os filhos da mãe, não tinha motivo. A mãe não era narcisista, a mãe dela, no caso. E ela afastou, e aí na constelação familiar, quando eu coloquei essa avó, essa bisavó, tava todo mundo muito bravo com ela. E falavam, essas crianças não são só suas, essas crianças são nossas, né? São da nossa linhagem. Mas em caso de mãe narcisista, se você vê que ela já está manipulando a cabeça do seu filho, não tem por que você deixar. Ela é uma manipuladora, né? Ela não é uma mãe, ela é uma manipuladora. Então, como que você vai ajudar a sua mãe narcisista? Deixa a necessidade aparecer. Então apareceu a necessidade, né? Ela ficou idosa. Você vai dar o remédio, você vai pagar o hospital se você tiver condições, você vai pagar uma cuidadora se você tiver condições. Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, eu vou chamar o SAMU para a senhora. Toda vez que ela precisa, eu vou chamar o SAMU. Então espera o tempo da necessidade vir. Para a mãe narcisista maligna, a gente nem dinheiro dá, porque aquilo se volta contra a gente depois, né? Então espere o tempo da necessidade. Ela vai pintar uma imagem sua muito ruim, que vai prejudicar essa criança. Então ela vai falar assim, você não vai, você fala, você só vai comer doce depois do almoço. E ela vai falar, então ela vai te desautorizar. A sua fala realmente é bem pertinente, né? A gente tem que tomar cuidado e orientar as nossas crianças, né? Uma das coisas que eu costumo bem enfatizando até para minha filha, eu falo assim, olha, independente de qualquer tipo de atrito que eu possa ter familiar, eu gosto muito de deixar claro para ela que os avós vão continuar amando ela, que ela vai continuar amando os avós, que ela pode sim manter esse laço com eles, né? Mas o que a gente tem que ensinar para a criança também é se defender no momento que às vezes tá levando ela para uma situação de tristeza, sabe? Uma situação de culpa, de sentimento de culpa. Então, assim, são situações que às vezes deixam a criança constrangida, né? Então a gente tem que observar. Agora, se isso, os avós estão levando a criança para esses sentimentos, que na verdade eles também levaram os seus filhos, aí nesse caso é importante explicar para a criança de uma maneira não aprofundada, mas que ela entenda que naquele momento não é o momento ideal para ela continuar mantendo contato com os avós, né? Sim, porque tem avós, eu já vi avós incentivarem as crianças à homossexualidade, à mentira, a roubo, ensinar a criança a roubar dentro do supermercado. Misericórdia, amiga, isso eu nunca presenciei, não. Sério? Já vi. Então, você está moldando o caráter daquela criança, né? E é muito ruim, porque quando a gente passa isso com a mãe narcisista já é ruim, imagina você passar isso, ver seu filho passando por isso. Dói muito mais no seu coração, né? Então, ela vai mentir, ela vai vai falar, sua mãe usava drogas, sua mãe era uma prostituta, sua mãe não gosta de você. Não é, Paulo? Não são essas coisas que você fala? Porque, assim, na verdade, a mãe narcisista, ela assim, ela não sabe expressar suas emoções da melhor maneira possível. E o que a gente pode perceber também? A questão, às vezes, de uma inveja inconsciente que ela possa ter da filha. E aí ela começa, assim como ela fez com a filha na infância, a colocar rótulos, falar coisas para depreciá-la, tanto para a própria filha, quanto para os familiares, enfim. E isso faz com que, então, essa filha, ela fica, então, cresce, né, trabalhando essa questão da
das emoções dela, se ela for uma pessoa consciente do que ela vivenciou, sim. Se não, o que vai acontecer, infelizmente, ela vai afundar muito e vai acreditar nessas inverdades que a mãe falava a respeito dela, né? E aí o que acontece? Ela tenta de novo passar tudo que a filha viveu, mas transferindo agora para a criança a forma que essa mãe vê a sua filha para a criança. Aí a criança, então, pode ser que se com esse contato direto, né, contínuo com esses avós ou com essa avó, pode ter esse olhar muito pesado também a respeito da mãe e acreditar. Porque assim, como a gente sabe que existem hierarquias, né? Então, peraí, quem manda na minha mãe é a minha avó. Quer um exemplo disso? Uma vez meu marido chamou a atenção da minha filha, e aí a minha filha falou assim, eu vou contar para sua mãe. Ela falou, e você acha que não falou com a avó dela, paterna? Falou, enquanto estava no telefone. Vó, você sabe o que seu filho fez comigo? Ele falou assim, assim, assim comigo, eu não gostei, briga com ele. Então a criança sabe, ela também não é boba não. E aí a partir desse momento, então, quando essa mãe começa a fazer esses joguinhos, a criança ela vai pensar, então, peraí, quem é a autoridade mor, né? Quem é aquela que manda em tudo? Quem é a matriarca? É ela é mais vivida. Então ela vai absorvendo, infelizmente, todo aquele conteúdo, né, de inverdades a respeito da filha e, infelizmente, vai transferir essa tristeza, né, essa mágoa, que não é nem dela, nem pertence a ela, para a mãe. Muito também, Paula, é que o narcisismo, por ser um transtorno de personalidade, ele vai piorando muito com o tempo, né? Então tem duas avós, tem aquela avó do Monteiro Lobato, que é a dona Anastácia, que é aquela avó gostosa, aquela avó que faz bolo, do cabelo branquinho. Pão de queijo, né? Queijo, aquela avó boa, mas existe uma avó má, né? E é para essa avó má que a gente tem que prestar atenção, é nela, né? E ela não tem cara de má. Ela vai pegar... Não tem cara de má. A dona Anastácia? Não, a avó má não tem cara de má também não, minha amiga. Não tem cara de má. E ela vai pegar, às vezes pega o neto e faz um de bode, né? E o outro de dourado. Ela faz a mesma coisa que ela fez com os filhos, ela faz com os netos. É muito triste de ver. Então os netos vão parando de respeitar os pais. Muitas vezes, eu já ouvi também a avó falar assim, você não dá conta de criar, deixa que eu crio. Porque às vezes a mãe separou, porque às vezes a mãe está sem condição. Então, o que uma avó deve falar, né? A mãe está sem condição, ela separou, eu vou te ajudar a criar o seu filho. Não falar, eu vou tomar o seu filho, eu vou entrar contra você na justiça, porque você não tem condição, que é isso que a avó narcisista faz, né? Amiga, isso eu não posso de forma alguma achar ruim, porque quando eu precisei, de certa forma, da minha mãe para cuidar da quando minha filha era bebezinha, minha mãe falou assim, olha, eu não quero substituir a sua maternidade. Isso ela foi bem sensata. Eu quero que você viva a maternidade. Eu quero que você seja uma mãe até melhor do que eu. E então você vai ter que, não, desculpa, mas eu não vou cuidar dela. Você vai ter que se virar e você vai cuidar da sua filha e vai dar a educação. Então isso eu não posso achar ruim, porque hoje eu e minha filha somos unha e carne. Que bom que eu não ameaçou na justiça, né? É. Porque o neto, ele é um novo combustível para o narcisismo. É um novo ser humano que nasce ali para ser, de novo, mais uma vítima, né? Ontem eu estava conversando com a menina no salão de beleza, ela trabalha no salão, e ela estava resmungando, falando que a mãe dela não lembrou ela é separada, não lembrou ela de matricular o filho dela de 12 anos na escola. Então, por quantos anos ela matricula o filho? 12 anos, né? E aí eu fiquei pensando, por que ela precisa que a mãe lembre? Não, por que ela não tem essa iniciativa? Ela é a mãe, né? Aí, de acordo com o bate-papo nosso lá, ela falou assim, não, porque eu sei o acordo que eu tenho com a minha mãe. Minha mãe fala que é o pai do fulaninho e tal. E então, ela também tem a obrigação de me ajudar na despesa, nos cuidados, que não sei o quê.
E naquele momento eu olhei e fiquei pensando, falei assim, olha, você sabe que a sua mãe não tem obrigação nenhuma, né? E que você é a mãe, independente desse acordo verbal entre vocês, você é a mãe, você tem a obrigação desses cuidados. E olhando pela também a lei divina não vai cobrar da sua mãe a criação do seu filho, vai cobrar de você. Então, assim, né? Então é você que tem que tomar essas iniciativas, você não tem que esperar que ninguém te lembre, você não tem que esperar que ninguém faça o que você tem que fazer como papel de mãe. E aí ela começou lá, porque se eu matricular eu vou ter que levar ele para a escola, eu não quero levar ele para a escola, eu vou ter que acordar mais cedo. Eu olhei e falei, o quê? Que mãe é essa? Né? Que é isso? É negligente, né? Exatamente, negligente. E aí ela ajuda essa mãe. Né? E eu falei, olha, eu, assim, dentro com maior delicadeza, sutileza, fui conversando com ela, mas no final eu falei assim, olha, você tem a sua cabeça feita, já percebi. Não vai valer eu ficar batendo boca ou tentando te orientar, te falar nada. Você vai ter que querer mudar o seu perfil como mãe, porque do jeito que tá, não tá legal nem pra você, nem pro seu filho. Aí na hora que eu fui embora, ela virou pra mim e falou assim, já tô ligando aqui pra escola. Pra matricular o menino. Que ela ia deixar o menino sem estudar, pensa, gente. Gente do céu. Sem noção. É crime, sabe? Não, aí eu fiquei brava demais. E aí ela, no final, ela já... Não, tá bom, já tô ligando aqui pra escola, já tô tentando ver, não sei o quê. Falei, não, que bom, seu papel de mãe é esse, não é da sua mãe, não é da avó, é seu. Toma partido do que é seu, toma posse do que é seu, para de terceirizar isso. E aí ela ficou rindo e aí eu fui embora. Mas é só um exemplo daquilo que você falou, né? Que às vezes na separação, infelizmente, às vezes a avó quer tomar tudo pra ela, aí depois ela se sente sobrecarregada. E depois a criança fica solta, porque a avó não dá conta mais. E a mãe já acostumou, né? De ter outra pessoa que faz tudo por ela, e fica mais complicado, não é verdade? E eu tava falando também que honrar pai e mãe, segundo o hebraico, é avaliar, né? Pesar. Então, quando você melhora em você, pai e mãe, você está honrando seu pai e sua mãe. Eu até falei aqui, se você fosse com a sua mãe, igual sua mãe foi com você, ela ia fugir de você. Ela não ia querer você por perto de jeito nenhum, porque uma mãe monstruosa, né? Não quer uma filha monstruosa perto dela. Então, se você já se melhorou enquanto pessoa, você honrou o seu pai e sua mãe. Você vai procurar atender as necessidades, como precisou de um remédio, você vai lá e compra o remédio. Precisou de um hospital, você paga. Porque se você fizer der dinheiro e pagar essas coisas antes dela precisar também, ela vai se voltar contra você. Quando a gente perceber que a gente tem movimentos de mãe narcisista com os nossos filhos, a gente tem que entrar, vocês vão lá na live do perdão, que é o sinto muito. Não adianta você ficar pedindo perdão para os seus filhos, porque seus filhos não têm obrigação de te perdoar. Ninguém tem obrigação de te perdoar. Porque eu cuspo na cara de alguém, eu ofendo alguém e depois devolvo isso para a pessoa. Você me perdoa? E aí você joga a responsabilidade para a pessoa. Não, você tem que falar, eu sinto muito por ter feito o que eu fiz. Na época era essa cabeça que eu tinha. Como mãe, eu tive uma mãe muito pior do que eu fui. E eu sinto muito por ter sido essa mãe que eu fui com você. Esse sinto muito tem um poder curativo muito maior do que o me perdoa. O me perdoa, você joga a responsabilidade para cima da pessoa. E além dela se sentir com raiva, ela vai ter que se sente na obrigação de te perdoar. Ninguém merece isso, principalmente uma criança. É muito pesado para uma criança ter que perdoar os pais. Agora, se você falar, eu sinto muito, ela vai entender. O coraçãozinho dela vai entender. Concorda, Paulo? Demais da conta. Demais mesmo. A gente precisa, né, colocar com mais leveza isso, até porque o perdão só vem do Senhor, só vem de Deus, né? E a gente tem que fazer isso. Olha, eu sinto muito, por isso, lamento, mas, enfim, essa questão do perdão, quando eu era pequena, eu aprendi que é o seguinte, o perdão tinha que ser uma situação que você não faça nunca mais.
E o desculpa é aquela, é tipo um sinto muito, né? Aquela que você fala, desculpa, posso fazer de novo. Vai dar tudo bem, vou fazer de novo, né? Então, eu tô aprendendo, eu tô crescendo, sou um ser humaninho, então eu tô crescendo. Então, é basicamente isso. O sinto muito é muito mais leve do que o perdão. O perdão cobra muito, é muito pesado, né? Eu, particularmente, essa questão do perdão eu já nem uso mais. Eu acho que eu só uso o sinto muito. E você falar para o seu filho, assim, para sua filha, eu não sou perfeita, né? Então, Falo demais. eu não sou perfeita. Eu posso ter uma vivência maior do que você. E eu tenho uma vivência maior que você. Por isso eu tenho autoridade sobre você. Eu sou sua mãe. Mas perfeita eu não sou. Mas você pode me ouvir porque a experiência de vida a mais que você eu tenho. Né? A gente Exatamente. nunca deixar os filhos da gente ver a gente como super-herói, porque isso faz com que os filhos da gente também cobrem da gente coisas que nós não podemos dar, que é o que? A perfeição. Então, exatamente. Por que eu tô certa? Porque eu sou a mãe. Não, porque eu tenho mais vivência que você, porque eu já passei por isso, porque eu conheço a sua avó, eu sei como é que ela vai agir, eu sei que depois desse banho de loja que ela vai te dar, ela vai te humilhar, ela vai exigir coisas que você não pode dar. Então, tudo tem um preço com o narcisista. Né? Não é... Sabe o que é mais interessante? Pode falar. A sua fala ela é tão importante que eu tenho pensado aqui comigo. Eu fiz algumas formações nesse início de ano em escolas, e aí falamos das 5 linguagens do amor. Em cada lugar que eu fui, eu falei, olha, tem aquela linguagem do amor que é a pessoa dar o presente, né? Você sente bem dar presentes, né? E outra, receber o presente. E aí, quando eu falei assim, sua linguagem do amor é de dar presente? Ela falou assim, não. E às vezes nem prefiro receber presente, porque todo presente tem uma cobrança por trás, tem algo por trás, tem alguma coisa te ligando àquela pessoa ao ponto que ela tá querendo algo de você por trás, né? E aí eu falei, putz, e é mesmo, né? A gente tem que ficar bem atento, né? De quem que a gente recebe os presentes, porque tem que saber, né, o que essa pessoa deseja de você. Será que ela vai até mesmo te querer te colocar manipulada por ela por conta do presente que ela te deu? Né? Então a gente tem que ficar bem atento em relação a isso, porque aí quando ela te pedir algo, você falar não, será que ela vai ficar feliz, vai ficar chateada? Nossa, mas que pessoa ingrata! Eu dei tal presente, eu fiz isso por ela, eu fiz aquilo outro por ela, e olha como ela me retribui. Peraí, então você deu pensando em cobrar algo dela? Já tá explicado. É basicamente isso, né? É, basicamente isso. Então posso contar agora o caso da Jéssica Carline. Aconteceu em Bucarana, Paraná, em 2013. A Jéssica, ela se casou com o Bruno José da Costa. Ela tinha 15 e o namorado tinha 19 quando eles se casaram, porque ela engravidou de uma menina chamada Isabela, que é a filha dela. Só que em 12 de maio de 2013, o marido acabou matando a esposa por influência da mãe. Por quê? O que aconteceu? Eles começaram, a mãe falou assim, começo de vida, né? Então faz o seguinte, vocês se mudam para uma casa do lado da minha, porque eu vou comprar uma casa para vocês do lado da minha. E aí, eles começando a vida, 19, 15 anos e um bebê, eles aceitaram, se mudaram para a casa do lado e a sogra mudou junto, praticamente mudou junto, imagina, a casa do lado, né? E a filha foi trabalhar, o genro foi trabalhar, estudar, e ela cuidava da criança Isabela. Só que aí o que aconteceu? Ela seduziu esse genro. E aí ficou uma situação muito difícil, porque o filho dela, da Célia, se eu não me engano o nome dela é Célia, a mãe da Jéssica, chegou a pegar os dois juntos e aí falou, vocês se resolvam nessa história, que história esquisita, que coisa feia, genro com a sogra.
com a sogra. Porque ela era bem jovem, né? A filha dela tinha 15 anos, então ela tinha... Depois eu vou falar aqui da idade. Então, o filho pede para elas se resolverem e a Célia pede, que a sogra pede o divórcio, e eles se mudam, ficam todos na mesma casa. Aí que a confusão fica maior, porque a Célia sai da casa de onde ela morava com o marido e vai para casa e muda mesmo para a casa da filha Jéssica. E aí começa o rala e rola com o marido da Jéssica com frequência muito maior, porque ela está morando dentro da casa. E todo mundo acabou que ficou sabendo da situação, menos a Jéssica. Coitada. Um dia, a Jéssica pegou o telefone, o WhatsApp, e leu as mensagens, né? Ele deixou aberto, deixou lá, e ela leu as mensagens e ela descobriu, porque ela já tinha desconfiança que a mãe, que o marido dela estava tendo caso com alguém, porque o marido dela não procurava ela mais na cama. Ela começou a engordar, começou a ficar com depressão. Só que ela jamais podia imaginar que essa pessoa era a mãe dela, né? E elas estavam na cozinha e se pegaram pelo cabelo, e a mãe bateu na filha e a filha bateu na mãe, e o marido separou as duas e eles vieram a se separar. A Jéssica pegou a filha Isabela e foi para a casa do marido, dos pais do marido dela, do Bruno. E claro que os pais do Bruno, que não eram narcisistas e nem nada, apoiaram a menina, né? A Jéssica com a filhinha Isabela, com a bebê. E aí, o que aconteceu? A sogra, a Célia, ela estava sentindo muita falta da bebê, porque ela considerava que a neném era dela e não da filha dela. Então ela vai na cabeça do Bruno e fala assim: reconcilia com a Jéssica, porque eu tô sentindo falta da Isabela. E aí ele pegou e reconciliou. A mãe dela, a Célia, volta com o marido, né, que é o pai da Jéssica, ela volta com o primeiro marido. Só que eles não aguentam e voltam a ter o caso extraconjugal. O genro, você vê a triangulação, né, Paula? O genro com a sogra. E aí chega um dia que a Célia fala pro Bruno assim, pro genro dela: não seria muito bom se a Jéssica morresse? Aí o Bruno fala assim: seria. Aí ela fala assim, isso nos depoimentos, está nos autos. Nos depoimentos. É até engraçado de falar, porque é trágico, né? Aí ele fala: meu Deus. então você vai matar ela. Ele fala assim: tá. Desse jeito. Caraca. Aí eles arrumam um plano, eles vão no balé da Isabela. A Isabela já devia estar com uns 2, 3 aninhos, tem um balézinho na escola, no Dia das Mães. E aí vai no balézinho, todo mundo da família, o avô, a avó, todo mundo. No final, a Isabela vai dormir na casa dos avós e o Bruno, que é o marido, já tinha feito todo um esquema para fingir um latrocínio dentro de casa. Iria entrar um ladrão dentro de casa, iria matar ela, ia fingir que roubaram as coisas e ele ia sobreviver. A sogra estava lá com a Isabela na casa dela, né? E os dois iriam fugir para criar a Isabela. Olha que loucura. Só que aí o que acontece? Na adrenalina de esperar os ladrões que ele contratou para entrar dentro de casa para matar a Jéssica, ele não estava conseguindo dormir, ficava falando no celular com a sogra. E aí a Jéssica fica assim: você já tá com as suas amantes de novo, né? Sabendo que a amante era a mãe, né? Tá com as suas amantes aí no telefone, e eles entram numa briga. Nisso deles entrarem numa briga, ele não consegue nem esperar o ladrão, o suposto ladrão, entrar dentro de casa. Ele mesmo desfere várias facadas contra ela e mata ela. Meu Deus. E é muito interessante porque nessa época a Jéssica tinha 22 anos, o Bruno tinha 26 e a Célia tinha 46 anos. E acaba que eles pegam, né? Não pensaram, essa criança vai ficar sem pai, sem mãe.
né? Porque agora ficou sem pai, sem mãe, sem vó também, né? Agora só sobrou o avô, mas a criança acabou ficando na guarda dos avós paternos. E eles foram considerados culpados, porque a polícia aqui no Brasil, quando ela quer achar, ela acha, né? Pegaram 23 anos de cadeia cada um. Então você vê, o plano da mãe era realmente anular a vida dessa filha, no sentido literal, né? Nossa, que pesado, hein? Nossa, que história pesada, amiga. É. Meu Deus do céu, eu sinceramente fiquei encabulada. A gente sabe de histórias e histórias, né? Mas essa daí realmente me deixa muito pesarosa e triste, porque imagina essa criança vivendo num lar tão disfuncional, né? A começar pelos avós, né? Vizinhos ali, tudo isso acontecendo. Como é que é o rolo na cabecinha dessa criança? Meu Deus do céu. E como é que ela cresceu, né? Qual o perfil de pessoa que ela se tornou com tudo isso? 2013, né? Agora ela deve estar aí na pré-adolescência, né? Exatamente. E é uma fase difícil, né, amiga? Você tem filhos pré-adolescentes, você sabe, né? É muito difícil. Não, e a manipulação da Célia é que é o mais impressionante, porque ela fala o tempo todo que ela fez isso tudo. Todo o caso amoroso que ela teve com o genro foi porque o genro dela chantageava ela. E o marido dela e o filho dela acreditam nela. Ah, não duvido! Ela tem um perfil de manipulação aí, consegue tranquilo. Então, ela vai sair da cadeia, vai ser acolhida pelo marido, pelo filho. Vamos ver se ela vai conseguir manipular a neta, né? Quem sabe ela não consegue até dizer que a culpa foi da mãe. A gente não sabe até onde vai o grau de manipulação numa pessoa dessa. Não sabe, amiga, não sabe. Que triste, hein? E essa história, assim, ela se reprisa, né, na vida de muitas famílias, né, amiga? A gente precisa realmente colocar isso em xeque, colocar essa pauta como a gente está fazendo de lives, e não é para, como é que eu te digo, não é para julgar, não é para a gente crucificar ninguém, mas é para você, mãe, que não quer seguir o mesmo perfil da sua mãe, você quer mudar a sua forma de agir com sua criança, com seu filho, e você se atentar a esse joguinho, sabe? A essas manipulações, alguma fala, uma pergunta. Aconteceu uma situação com uma criança que eu fiquei muito assim também chateada, onde houve uma discussão entre os pais e aquela família, né, de narcisistas ali e tal. Depois, né, o avô chega na criança, procura saber o que está rolando entre os adultos, entre o pai e a mãe, assim, no sentido de saber o que estava falando, e aí a criança fica totalmente desnorteada, né? Porque ela não quer desagradar nem o avô, nem a avó, e nem o pai e a mãe. Mas aí a criança fala a verdade, e aí? Ela falou a verdade. E a criança fica naquele meio, será que fui eu que provoquei tudo isso? Será que foi eu que provoquei essa briga entre essas duas famílias, né, que eu amo tanto, que são os meus pais e os meus avós? E aconteceu que essa criança em específico, amiga, ela ficou assim desnorteada. Ela passou o dia, assim, passou, vamos supor, a tarde e a noite se culpando, chorando desesperadamente e sem conseguir dormir, porque estava se achando responsável por aquele acontecimento, né? Então, assim, é algo que a gente tem que ficar de olho, porque não podemos deixar isso à tona, né? Deixar a criança participar dessa questão. Então, assim, é uma orientação que até eu sugeri para essa criança, falei, olha, quando a vovô ou a vovó for chegar até você, tentar fazer essas perguntas e você se sentir mal desse jeito, porque eu faço os atendimentos, né? Aí você fala assim pro vovô e a vovó, vovó, se você quiser saber, pergunta pro papai e pra mamãe, porque isso é coisa de adulto, eu não quero me envolver. Pronto. Você não tá magoando o vovô, você não tá magoando a vovó, mas o ideal é que você se esquive desse tipo de situação, para que você não se envolva do jeito que você se envolveu e você se sentir tão mal desse jeito, né? Então o ideal é isso, amiga, é ensinar a criança a se defender.
coisas de adulto, resolva entre os adultos. Eu sou criança, não tenho que resolver os problemas de adultos, né? Eu não tenho que resolver o que acontece entre vocês. E eu amo minha mãe, amo meu pai, amo você, vovó, mas isso não é falta de respeito, eu só não preciso falar o que está acontecendo, que resolve entre vocês. Isso mesmo. Essa é a orientação que a gente tem que dar para as nossas crianças, para evitar esse tipo de situação que deixe a criança tão vulnerável emocionalmente, sabe? Ela não precisa passar por isso. Já chega a família, né? A filha que passou por isso, ou o filho que passou por isso, né? Não dá mais, a gente não pode permitir que isso aconteça. E tem um caso também, Paula, que é o contrário, né? Às vezes a criança tem um pai e uma mãe narcisista e os avós são os que salvam aquela criança, né? É verdade. E aí, esses avós são muito bem-vindos, porque às vezes a mulher, às vezes ela tá assistindo aqui agora e ela tá pensando, meu Deus, eu sou uma mãe narcisista. Né? E às vezes, se você é uma mãe narcisista, mas sua mãe ou sua sogra não é, então dê essa possibilidade de saúde para o seu filho, deixando o seu filho conviver com os avós. Porque às vezes vai ser uma das poucas possibilidades de saúde mental que essa criança vai ter. Eu passei muito mental. por isso. Foi, amiga? Muito. Eu encontrava a saúde mental quando eu ia para casa dos meus avós. Comigo foi o contrário. Porque lá em casa eu não tinha condição, né? Não tinha. Mas na casa dos meus avós eu tinha condição de ter uma vida regular, uma vida de rotina, almoçava, descansava, fazia tarefa, né? Uma coisa normal. Uma rotina normal, de uma família normal, né? Normal. Eu tive com os meus avós. Ah, que bom que você teve essa oportunidade, porque eu não tive nem avó. Nem nada. Eu sinto muito. Tudo bem, eu a recebo se eu sinto muito. A Uda tá perguntando aqui, pai também pode ser narcisista? Pode, Uda, pode também. Só que por que a gente tem esse Instagram, né, falando filha de Narcisa? Porque, na verdade, o narcisismo, ele acontece, boa parte são com as mães e com as filhas. Tá? 80% mais ou menos, né, amiga? Mais ou menos isso, né? 80% são as meninas que são vítimas das mães. O pai pode ser narcisista, sim, tem casos, muitos casos, assim, mas assim, mas a maior parte são mães com as filhas. E por isso que a gente pega muito assim nesse gancho, filha de Narcisa, né? Para poder ajudar. Tem o azar de ter pai e mãe narcisista, né? Tem gente que tem, pior ainda, pai e mãe psicopata. O trem pega fogo, viu? Rir para não chorar, gente. É isso aí. A gente tem que como é que diz? Agradecer, né? Agradecer por tudo que a gente já passou. Nós que a Maria Júlia também foi uma filha, é uma filha de uma pessoa narcisista. E a gente agradece ao universo, a Deus, por tudo que nós passamos. Fala, nossa, agradece, que coisa mais louca. A gente agradece, porque é isso que nos formou quem nós somos hoje. Né? É isso daí. Então, a gratidão pela vida, gratidão a Deus, gratidão para seguir o caminho. Enfim, é isso. E quando a gente se liberta disso, né, de uma forma bem processual, até se vocês quiserem, a Maria Júlia postou Qual que é o seu Instagram, amiga? Fala aí pro pessoal. Meu é Psi Maria Júlia Sampaio. Pois é, ela postou uma coisa muito interessante sobre o caminho para você se livrar disso, sabe? Do narcisismo, de uma forma bem tranquila, para você não ficar depois assim, ó, rodando em círculos, sem sair do lugar, né? Então a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa romper, a gente precisa ter saúde mental, emocional e física, e para que tudo isso aconteça, tem um processo. Segue ela lá, já estou colocando vocês para seguirem a Maria Júlia também. E aí vocês vão entender do que a gente está falando, é muito importante. Eu até printei a tela
Eu vou só ler, tá? Tá. Ela colocou assim: superar uma relação abusiva. Como as pessoas acham que é o ponto de terminar e o ponto de superar. Como é realmente? Primeiro, compreender a violência que você vivencia, seja violência física, seja violência verbal, ok? E aí você passa pelo caminho da negação, aqui eu achei muito legal. O caminho da negação, o que seria exatamente? É quando você não quer admitir que o seu ente mais querido, seu primeiro objeto de amor, que é a sua mãe, ela tem esse transtorno, né, narcisista. Aí você passa por esse processo de negação, dá uma voltinha, aí depois passa pelo sentimento de culpa. Mas será que a culpa é minha? Será que sou eu que causei tudo isso? Né? Aí você sobe mais um pouquinho, busca ajuda, a Maria Júlia, filha de Narcisa. O nosso curso, que em breve a gente vai lançar, eu falo isso desde o ano passado, mas esse ano sai. Começando a partir de hoje, nosso roteirinho aí, agora começa a acompanhar. Aí busca ajuda, depois vem a ilusão, né? Você passa aquele processo de ilusão. Você pode explicar sobre a ilusão aí, amiga? É você achar que você consegue, agora que você compreendeu, eu vou conseguir mudar minha mãe, né? Agora eu compreendi que ela tem um transtorno, então agora eu vou fazer alguma coisa e vou mudar minha mãe. E ninguém muda ninguém, você muda só você, tá? Ninguém muda ninguém. E olha que é difícil. Mudar a gente, né? Imagina tentar mudar o outro. Nunca, não tenta. Ou então você forçar pra pedir perdão. Besteira. Não resolve. Aí você toma uma decisão. Você chega no caminho lá na descida. Tomar uma decisão. Aí você começa a tomar a decisão sobre o que você vai fazer com tudo isso, né? Já que não dá certo, você não vai conseguir mudar sua mãe. Você não precisa mais sentir culpa. Você já sabe quem ela é, não precisa mais negar sobre esse estado. E aí? Aí entra a questão da solidão. Explica um pouquinho da solidão pra gente, amiga. A solidão é quando você cai em si. Poxa, realmente eu não tive uma mãe que me amou. Né? É a hora que você tem que sair da autopiedade, da situação de vítima para a situação de sobrevivente. Realmente eu não tive, é um luto pela minha criança ferida, eu não tive. Eu estou sozinha, né? Muitos tiveram o apoio da mãe, muitos têm o apoio da mãe, eu não tenho. É sentir essa solidão mesmo. E por fim, tanã, tan, 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 liberdade! Essa liberdade é possível, Maria Júlia, minha amiga? É possível. A gente está aqui para provar, né, Paulo? Que é possível. Né? Cada dia mais livres. Exatamente, sem deixar é possível. de honrar pai e mãe, né? Sem deixar de honrar pai e mãe. Porque nós somos seres melhorados, pelo menos é o que nós estamos tentando fazer. Né? As pessoas, inclusive para eles, né? Não sendo a repetição deles, das monstruosidades. Não passando pelas mesmas torturas que nós passamos, não deixando nossos filhos passar, procurando conhecimento, né? E a Uda só fez uma perguntinha que eu vou sim responder, Uda. Ela perguntou assim: existem meios de diagnosticar o narcisismo? Existe. Tem características, né? Agora o narcisista nunca ele vai admitir que ele é narcisista. E ele nunca vai mudar, porque não tem cura, porque não é uma doença, é um transtorno de personalidade. A pessoa seria doença se eu não soubesse o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu sou impulsiva e eu como e eu compro igual uma louca, eu perco o controle. Isso é uma doença da impulsividade. Agora, o transtorno narcisista, a pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo. Então, ela pode ser desde uma pessoa extremamente infantil até um nível de narcisismo maligno. O narcisismo ele é por níveis, né? Pode subir. E para você que quer saber sobre características de narcisistas, o primeiro feed nosso primeirinho, você desce. Nosso primeiro fala de algumas características bem possíveis de uma pessoa narcisista. Aí você vai saber. Você pode até se identificar. Eu sou narcisista, eu não sabia. Busca tratamento, busca ajuda. Se você é uma pessoa do bem, que quer ajuda.
Ou então você pode descobrir. Destaques, né, Paula? Tá no destaque também. Tem. E aí você pode descobrir, sou narcisista. Ah, mas olha assim, mas não tem nada a ver comigo. Não. Ah, então tá. Então você não quer mudança. Agora, você pode falar assim, nossa, eu conheço gente com essas características. Eu vou tentar mostrar pra ela. Não vai resolver nada. Faz isso não. A única pessoa que você tem que tentar mudar é você mesmo, acabou e pronto, né? Então dá uma olhadinha lá, tá? Pra você ver as características. E é isso. Obrigada, Maria Júlia, por esse momento tão maravilhoso. Amo estar com você. Obrigadão a todos que estão participando da live, participaram, tá? E chame gente para participar também, porque esses assuntos são muito pertinentes para a família. A gente tem que abrir os olhos para essas coisas. Só para finalizar aqui, contando um pedacinho que eu gosto de falar demais, tem um rapaz que hoje à noite eu tava montando os armários lá do espaço que eu vou ficar, e ele falou assim que separou da mulher dele, hoje ela casou com outro homem, e ele foi pegar ela, olha aí, olha isso daí, ele foi pegar ela para passar o final de semana, e aí a menina tava com machucado aqui e no braço. E ele perguntou pra mãe o que era. Ela falou que caiu, a menina só abaixou a cabeça triste. E em casa, ela contou que foi a mãe quem fez. Eu falei assim, e aí, o que você fez? Ah, então, depois eu procurei uma advogada, eu deveria ter tirado foto. Eu falei, não, meu filho, você tem que denunciar essa mãe, pelo amor de Deus. É anônimo, vamos diminuir a violência da sociedade. Exatamente, olha, vamos, toma iniciativa. Sua filha tá no lugar errado, com a pessoa errada, depois tá machucando ela. Aconteceu com o Henry Borel, o menino Henry, e aí você leva essa culpa pro resto da sua vida, porque você não fez nada para salvar seu vizinho, para salvar a filha do seu irmão lá, o seu filho. A hora que a criança morre, esse peso vai ficar com você. Eu falei isso pra ele na hora de ir embora. Eu falei assim, você lembra dos Nardones? Você lembra do Henry Borel? Você não vai deixar a sua filha chegar nesse estado, não, né? Porque ela é sua filha, tá? Você tá vendo acontecer, você não tem que deixar acontecer, não. Você tem que tomar iniciativa urgente. Ah, eu vou ver a respeito disso, eu vou ver. Oh, meu Deus, que raiva. Eu falei, você me dá o endereço dessa mulher que eu vou denunciar ela. Eu também denuncio. Eu sou a primeira a denunciar. Adoro denunciar. Escuto um grito de criança, fico verificando de onde que vem o apartamento, de onde que é. Tô eu denunciando. Se eu achar qual é o apartamento, meu filho, vai ter denúncia. Amiga, peraí, deixa eu te falar. A minha filha chora, tá? Mas ela chora de um jeito como se eu estivesse espancando. E aqui ninguém bate mais. Eu bati só até os 2 anos com palmada na bunda. Agora eu não faço isso mais. Ótimo. E aí o que eu quero... Se chegar ao assistente social, você vai ter provas para falar que sua filha não está machucada. O problema é quando tem provas que está. Porque aí a minha filha abre o bocão. Falo, filha, vamos trabalhar a respiração. Chega e fala assim, só probleminha. Vamos resolver esse probleminha. Vai pro cantinho da calma, vamos lá. E é assim que eu trabalho aqui com ela das emoções, pra ela dar uma aliviada. Mas ela é muito intensa. Mas é isso, concordo com você, amiga. Vamos denunciar, vamos deixar esses pais bater nesses meninos, não. Deus o livre. Tortura nunca mais. Tá? É isso aí. Então, gente, obrigada por tudo. Beijo, Maria Júlia. Beijo, pessoal.